seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E vamos aplaudir a Jesus. Deixa eu falar uma coisa no início do nosso culto aqui, porque vai ser uma bênção para você e para as pessoas que estão em casa. As bênçãos de Deus sempre são condicionais a nós fazermos algumas coisas simples, fáceis, mas temos de fazer, porque como disse Jesus para João Batista, ele veio para João batizá-lo e João não queria, não, eu queria ser batizado por ti e tu vens a mim. Jesus, deixa por enquanto, porque nos convém cumprir toda a justiça. Nós temos que aprender como é que se faz na presença de Deus. E quando nós chegamos diante do nosso Deus, a justiça tem que ser cumprida, do contrário não abençoa a gente. Então, por isso eu digo que elas são condicionais. O Salmo 91, por exemplo, diz da seguinte maneira: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí começa uma porção de bênçãos que poderão acontecer conosco, mas desde que nós habitemos no esconderijo do Altíssimo. O que é o esconderijo do Altíssimo? É a sua palavra onde ele é encontrada, aqui ele se encontra. E quando nós estamos na palavra de Deus, aí nós vamos ter acesso a essas bênçãos, que também tornam-se condicionais. Como assim, missionário? Vamos para Tiago, capítulo 1, o versículo é o 5. Temos 3 versículos aqui muito importantes. Tiago é no finalzinho da Bíblia, quase chegando ao Apocalipse. Depois dele vem 1 de Pedro, antes dele Hebreus. Então aqui diz o seguinte, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria. Por que Deus pôs só de sabedoria? Não é só. Porque Deus não ia colocar aí também de cura, de prosperidade, de paz, isso, não. Colocou sabedoria, porque com sabedoria você resolve tudo. Então, tem falta de sabedoria? O que nós temos que fazer? Primeira condição, peça a Deus. Você tem que pedir a Deus: Pai, eu descobri que eu tenho direito a essa bênção. Eu vou usar a autoridade do nome de Jesus, eu vou reivindicá-la. E eu peço que o Senhor me instrua como fazer, não só na hora, mas o seguinte, para que eu não perca essa bênção. Porque eu descobri na tua palavra que eu tenho direito a ela. Jesus já levou minhas doenças, enfermidades, está lá em Isaías 53, 4, 5, você falando com Deus. Paulo diz que o Senhor há de suprir todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus, não é em vexame, não, eu vou ter a necessidade suprida com dignidade, porque o Senhor quer me fazer assim, eu sou teu filho. Então você vai falando com Deus, mas tem que pedir, peça porém, está escrito aqui, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada, quer dizer, então tem que pedir. E quando pedir, pede boca cheia, não fica acanhado, não. Se você não sabe que aquela promessa lhe pertence, você não sentiu no seu coração pela palavra e não deu o testemunho dele, você espera o testemunho. Pai, me fortaleça, fala comigo, eu quero fazer isso. Aí Deus vai falar com você e você vai assumir. No 5, peça a Deus que a todos dá liberalmente, a todos, não é alguns não, e não o lança em rosto. Ah, você não presta, você faz coisas assim. Não, nenhum de nós prestávamos, mas aceitamos Jesus, estamos nos acertando. Ele tem prazer de nos ajudar. Não lance rosto e se ele é dado. Agora que vem se peça, porém, que é o que eu estou falando, a outra condição. Peça, porém, com fé. Se não tiver fé, não vai dar certo. A fé que nos faz manter contato com o mundo do Senhor, o mundo da perfeição, com Ele. Sem fé é impossível Deus abençoar. Sem fé é impossível agradar-lhe. Deus, então, em outras palavras, se agrada de fazer a cura em nós, de nos dar solução. Mas, às vezes, nós só queremos, como um barganhista, pegar a bênção para se livrar do problema. E depois não queremos mais nada. Mas o diabo vai trazer mais coisa.
E vai ficar pior para nós, porque a gente foi ingrato para com Deus. Então nós temos que, abra a palavra para mim, me dá essa fé. Oh Deus, me mostre o que eu tenho que fazer, e o Senhor vai mostrar. Então é pedir com fé, peça porém com fé, não duvidando, não vacilando, não aceitando aquela desculpa, talvez eu não mereça, talvez eu não queira para mim. Ora, se Ele pegou as nossas doenças, colocou no Filho dele e ele as sofreu, carregou. E diz a palavra dele que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Como é que Deus não quer que nós sejamos curados? Então ele estava brincando com Jesus? Ele disse que as doenças de todos nós, enfermidades, dores, iniquidades, transgressões, o castigo nos traz a paz, estava sobre Jesus. Não tem ninguém melhor do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém. Nós somos iguais, pessoal. É só questão de querer crer. Aí a pessoa às vezes não toma essa decisão. Por exemplo, o rapaz ou a moça querem se casar e se encontram, ambos são de Jesus, cumprem as condições, mas não perguntam a Deus, mas Deus, não é só essas condições básicas, o meu jeito de ser, o Senhor vai mudar, e o jeito dele, para nós, de nós, fazer novas pessoas, para a gente poder ser felizes, ou não tem jeito? Aí Deus pode esfriar o coração. Então, com essa pessoa não é ainda, mesmo sendo de Deus. Aí o coração se alegra, a confirmação de Deus. A gente costuma dizer o seguinte, nós estamos na rua, o sinal amarelo, o que a gente faz? Diminui a velocidade e tenta parar antes dele ficar vermelho, porque quando fica vermelho, fica verde, pode correr e dar uma batida. Isso é prudência. A mesma coisa, nós estamos orando, sentimos assim alguma coisa, Pai, fala comigo, isso é do inimigo ou o Senhor está me avisando? Se o Senhor está me avisando, então o sinal vai ficar vermelho, eu não quero. Agora, se não é coisa dele, faz o sinal ficar verde, eu me sinto feliz. Aí com toda a cautela, toda a prudência, que você está fazendo uma coisa que é para sempre. Por que o casamento é para sempre? Eu vou lhe falar, já volto aqui agora. Isso aqui é muito importante, essa coisa. O homem deixa pai e mãe, une-se à mulher. A mulher deixa pai e mãe, une-se ao homem. São dois num só corpo. Deus cria um corpo espiritual para os dois. Aí me diga o seguinte, um deles perde a cabeça e vai fazer coisa errada e não quis se acertar. Aí um fica sozinho. Ele aqui dentro do corpo, ele assume a autoridade. Bom, é a mesma coisa quando é viúvo ou viúva. O casamento termina com a morte. Se a pessoa não quer casar de novo, pode casar com um solteiro ou com um viúvo que seja no Senhor. Aí Deus abençoa, continua os dois. Mas se fica um só, ele assume a autoridade, que era dos dois. Agora, quando errou e saiu, e também errou e saiu, o corpo ficou vazio. Olha que frustração para Deus. Quando casar, é para casar para sempre. Deus, eu vou casar. E eu quero até que a morte separe. Então Deus vai preparar um corpo, ele ou ela, vamos falar assim, está fraco, o outro ora pelo outro. E vão manter o casamento, porque confusão vai ter, principalmente quando a pessoa está meio fraca na fé. Aí começa aquelas coisas carnais, você não liga para mim, você não gosta de mim, e tal, bem que eu senti de não casar com você, começa ofendendo e vai dar separação. Então o divórcio é coisa séria. Se os dois erraram, é melhor se perdoarem do que ficar errado, porque o corpo deles está ali vazio, saíram do corpo. E Deus vai criar um outro corpo com alguém? Não é o que a Bíblia diz. Então, o Senhor Deus diz em Malaquias, eu detesto o repúdio e o divórcio. Deus diz isso aqui. Então, se ele detesta, eu não vou amar. Agora, voltando para cá, senão eu me perco e tenho que continuar aqui na mensagem. Então, peço para ele com fé, não duvidando, não vacilando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. O que é isso aqui? Isso é um ensinamento por comparação. Você chega na praia, você vê como é que é a onda, né? Ela vem e enche, esvazia. É a pessoa que vem à igreja, encontra uma mensagem boa, se fortalece, se ergue todo, estufa o peito, agora eu vou vencer. E faz oração, mas chega em casa, ela não ora mais a Deus. Não lê a Bíblia, que tem mais coisas que Deus vai ensinar. Eu comecei na escola do Espírito Santo, quer dizer, desde que eu me converti aos 6 anos. Eu estou com 69 anos nessa escola. Eu acho que eu aprendi pouco ainda, tenho que aprender muito. E vou partir sem aprender tudo.
Não dá para aprender tudo, mas, glória a Deus, ele vai ensinando dia a dia. Mas tem pessoa que não precisa. Precisa, meu irmão. A cada momento, veja as batalhas de Israel, a de Davi. Senhor, eu vou lutar? Vai. O Senhor vai me dar vitória? Vou. Então ele ia. Aí o inimigo se agrupava, vinha, contava a vitória, que era coisa boa, e ele perguntava, vou de novo? Vai. Do mesmo jeito? Não, agora você vai fazer diferente. E ganhava a batalha. É assim que nós temos que ser, dependência do Senhor. Mas aí a gente chega em casa, vem a preocupação, outro dia acordamos, a onda se retraiu. A praia está comprida, sem fé nenhuma. Aí volta aqui e recebe, não, agora eu vou vencer. E determina de novo, depois a mesma coisa. O que diz? Vamos ver aqui agora. É semelhante a onda do mar que é levada pelo vento, lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem ou tal pessoa que receberá do Senhor alguma coisa. Quem é autor disso? O Espírito Santo. Enquanto você não se firmar na fé, meu irmão, e não orar e crer, seguir os passos bíblicos, principalmente o Marcos 11, do 22 ao 23, que explica ali os 5 passos. Quais são? 23 é a explicação, 22 e 23, o 24 é a explicação. Então, e depois tem o 25 e 26 também que junto. Você não vai ter sucesso, e Deus quer que tenha. Então eu vou fazer o que eu quero. E se pegar um mal incurável, como é que você vai fazer? Ah, não tem jeito, eu morro. Mas por que você está rebelde com Deus? Você errou, tomou uma atitude apressada, volte de Deus, eu errei, estou aqui. O Senhor me perdoa? Perdoa. Ele é Pai, Ele vai ajudar a gente e nós vamos sair. Então, voltando ao que eu comecei no Salmo 91, você tem que habitar no esconderijo do Altíssimo, onde é? Aqui na palavra. E Deus então abençoa você. Ô Fernandes, vem cá cantar o maestro lá da Batalha de Quizon. Ribeiro de Quizon. Aquele é o maestro, sabia? O maestro. Ele ensinou o pessoal ali, entornou a água, fez lama à vontade e o inimigo perdeu. Aquele ribeiro é o ribeiro mais sábio do mundo. E a Bíblia fala dele, o ribeiro do Quizon é que ajudou a ter a batalha lá. Depois você leia essa passagem, que é muito bom, e você vai ver, está lá no livro dos Juízes. E você vai ver no capítulo 4 e capítulo 5. O canto de Débora, então, é coisa maravilhosa. Juízes 4 e 5. Vamos louvar a Deus agora? Isso. Maestro, por favor, vamos aplaudir o Senhor? É, meu irmão. Aí é a escola, hein? É Ele que faz. Arrasta os inimigos e nos dá vitória. Aleluia! Simbora! É Ribeiro de Quizon. Ribeiro de Quizon vai transbordar. Ai, 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 ai. Ai, que perigo. O ribeiro transbordou, arrastando consigo seu inimigo. O povo de Deus despertou e orou. Depois de 20 anos de sofrimento e dor, mas ao clamar o céu, Deus guiou o escape. Quem passou por isso é que sabe. No ribeiro de Quizon, Deus opera um milagre. O ribeiro de Quizon vai transbordar. Ai, 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 ai. Ai, que perigo. O ribeiro transbordou, arrastando consigo seu inimigo. O comando de Cananeu chorou e perdeu. Gritava feito um louco, tenho certeza de que enlouqueceu. Quem pode enfrentar o varão de guerra, o mais temido da terra? Opressão e maldade, o nosso Deus não tolera. O ribeiro de Quizon vai transbordar. Ai, 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 ai. Ai, que perigo. O ribeiro transbordou, arrastando consigo seu inimigo. É, irmão, só Deus pode operar um milagre, hein? Vai arrastar todos os inimigos da tua vida. Simbora! Se você está sendo perseguido, o Deus de Israel é o seu amigo. Só Ele pode lhe dar um milagre, só Ele pode lhe dar um escape. Se não for o Deus de Israel, envolva a sentinela, vigia a cidade. O ribeiro de Quizon vai transbordar. Ai, 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 ai. Ai, que perigo.
o ribeiro transbordou, arrastando consigo seu inimigo. Vai tudo transbordar, meu irmão. Ai, 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 que perigo. O ribeiro transbordou, arrastando consigo seu inimigo. O ribeiro de Quizon vai transbordar. Ai, 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 que perigo. O ribeiro transbordou, arrastando consigo seu inimigo. O ribeiro transbordou, arrastando consigo seu inimigo. O ribeiro transbordou, arrastando consigo seu inimigo. Amém, glória a Deus. Obrigado, Fernandes. Deixa eu dar um recado para o pessoal aqui em São Paulo. Domingo nós vamos fazer o Domingo das Maravilhas, sempre 7, 9 e 11, e depois eu vou para Brasília, 18 horas, vou estar lá na Igreja da Graça, no plano piloto, ao lado do Conjunto Nacional. Tem estacionamento ali para mais de 100 carros. Você passa aí que você vai encontrar. E vou estar também na segunda-feira, dia 17, 9, 14, 19 horas, no mesmo local. Na terça-feira, 18, eu vou estar em Campo Grande, 9, 14, 19 e 30, Avenida Calói, 2121. No outro domingo, que é dia 23, vou para Curitiba, dia 24, Porto Alegre, 25, Florianópolis, e depois Criciúma no dia 26, mas depois falamos disso. Nós vamos agora para João, capítulo 6, nós estamos tendo boas lições aqui, meu irmão, e tem hora que dá vontade de ficar parado ali, marchando no mesmo local, só por causa das revelações. Nós terminamos agora no último culto, o que Jesus falou foi o seguinte, versículo 36 em diante, e vamos ver se nós podemos avançar. Isso aqui é bom para quem está precisando de um ânimo na fé. Diz assim: mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Nós já vimos Jesus várias vezes, não com olhar humano, mas sentimos pela palavra que aquela palavra é para nós. E vimos Deus operar milagres. Não tem uma pessoa que eu mostro, aquele milagre de Catanduva, aquele da surda de Porto Alegre, lá já houve tantos outros, daquela senhora que teve um acidente, que não podia andar de jeito nenhum, chegou de bate-chuva na cadeira de rodas e Deus fez ela andar e está perfeita no dia de hoje, Regiane é o nome dela, e tantos outros. Então nós não temos desculpa, vimos Jesus operar e graças a Deus que Ele vai continuar operando e vai fazer muitas maravilhas. Então aqui, Jesus fala, mas já vos disse que também vós me visteis, e contudo não credes. Sabiam que é de Deus, que quando a gente entende a palavra, é de Deus. Ele fala no nosso espírito. Alguns com uma bobeirinha à toa, vergonha de falar que agora é de Jesus, não sei por que vergonha, que é uma coisa nobre, aí não toma decisão. E aí também não recebe as bênçãos. E depois ficam suplicando, e Ele é misericordioso e atende depois também. Aí Jesus falou o seguinte, tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Meu irmãozinho, Deus me deu para Jesus. Sabe quando Jesus me lançar fora? Nunca. E eu que se bancar o idiota, eu vou me lançar fora. Vou arranjar uns casos para desonestidade, com outras coisas mais feias, ou igual, e vou pular a cerca. E depois não consigo voltar, mas Ele está me esperando. O filho pródigo voltou e o pai o aceitou. Ele mostrou como é o caráter dele. Aí ele disse assim, Jesus, o que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas não lança mesmo, é irreversível a chamada de Deus. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quer dizer, não sou eu que quero salvar só. Eu estou falando a vontade do Pai, porque a religião mostra um Deus bravo, vingativo, que anda atrás da árvore, só olhando o que você pensa de errado faz, para notar, para te jogar fora. Não, esse Deus não existe. Ele está olhando o que você faz, mas olhando com misericórdia, e quer lhe perdoar e quer lhe preparar para vencer. Não acredita no inimigo, não. Ele pinta Deus de uma maneira que Ele não é. A Bíblia diz que Deus é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí Jesus disse, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Qual é a vontade de Deus? Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia.
Duas verdades aqui. O Judas Iscariote se perdeu porque estava até escrito que teria o filho da traição. Mas se tivesse arrependido mesmo, não teria. Deus teria que criar uma outra maneira para fazer os romanos pôr a mão em Jesus. Mas ele era ladrão e não quis se converter. Aí se perdeu. Mas Jesus disse em João 17 ao Pai: Pai, daqueles que me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Eu que vou me perder? Se você quer se perder, se perca, que não tem nada com isso. Não, queira não. Jesus, obrigado. O Senhor não me joga fora, eu não vou jogar o Senhor fora não. O Senhor vai morar no meu coração e eu vou te buscar. Continuando aqui agora, que nenhum dos que todos aquele que me deu se perca para que eu ressuscite no dia. Ele vai ressuscitar todo aquele que permanecer fiel e vai subir com ele. Os outros vão continuar esperando a destruição de tudo para depois ir para a condenação eterna. Nós já estaremos livres lá nos céus com essa ressurreição. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa: todo aquele que vê o Filho, que entende, que percebeu que Jesus é o Filho de Deus, que vê o Filho, todo aquele que vê o Filho e crê nele, tem a vida eterna. Essa é a vontade de Deus, irmão. Deus não quer que ninguém se perca, ainda que esteja no pecado mais nojento. Temos que pregar: arrependa, que Deus salva você. Ele recupera as pessoas e diz mais aqui: e eu o ressuscitarei no último dia. 2 vezes ele fala. Quando Deus fala 2 coisas, é para você anotar. Não foi engano, não. Deus nunca se enganou. Vai acontecer. E eu estou esperando esse dia. Se ele vier antes da gente morrer, nós vamos subir com ele. Mas não vamos na frente dos que morreram, não. Os que morreram em Cristo ressuscitam e sobem primeiro e nós subimos com eles. Essa é uma outra mídia. Se nós já tivermos passado, nós vamos ser ressuscitados e vamos na frente de todos que estiverem aqui. É o que diz a Bíblia Sagrada. Aí murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus, disse: não murmureis entre vós. Ele não quer murmuração. Respondeu, pois, Jesus, disse: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Acabou, meu irmão. Alegre-se, porque nós estamos na mão de Jesus e Ele vai nos levar para a casa dele. Amém? Olha, eu vou pedir para colocar agora uma novela que eu coloquei no programa de segunda-feira, lá da Romênia. Muito forte, irmão, o que Deus fez na vida dessa mulher. E é o que Ele quer fazer na sua vida, principalmente você que acha que não tem mais jeito. Tem. A obstetra fez uma barbeiragem e furou a bexiga dela. Aí não tinha nada, se molhava o tempo todo. E depois operaram, fecharam, mas a válvula da bexiga não consertou. Ela tinha uma sonda com a torneirinha para quando precisar estava cheia, ir no banheiro e esvaziar. Jesus curou. Olha que coisa linda. Preste atenção, o pastor Jair depois fica com vocês, eu sigo na minha missão. Tá bom? Deus abençoe vocês. Maestro, por favor. Mirella é uma cidadã romena e mora no bairro de Nussbaumen, na Suíça. Em 2017, um erro médico muda completamente a vida dela. Durante o exame ginecológico que eu fiz no ano de 2017, a médica, ela perfurou meu canal urinário, a vesícula, e assim começou o meu sofrimento. Foi muito difícil porque eu sofri durante 5 anos. Em 2020, eu passei por 4 cirurgias, mas não adiantou de nada. Eu continuava com a urina solta, eu usava fraldas, eu tinha dores, inflamação. Eu tomava remédios, antibióticos, foi muito difícil. Fiquei entubada durante 5 meses, com sonda no rim, na barriga, diretamente na vesícula, no canal urinário. Tive infecções terríveis. Tudo muda em 2022, quando ela encontra na internet a live com o pastor Hilton Santos. E, na verdade, eu nunca o tinha visto antes.
Mas estava no Facebook e Deus me direcionou à postagem, assisti ao programa. Deus trabalha com poder e pelo Espírito Santo. Então a irmã Mirella entrou em contato. Ela mandou uma mensagem me pedindo ajuda, me pedindo uma oração. Então eu respondi e disse: vamos orar, fica tranquila, porque Deus começou a boa obra e Ele vai te dar um final feliz. Então, eu comecei a orar com o pastor Hilton durante a noite, de madrugada. Eu assisti ao SOS da Fé. Oramos juntos. Sempre respondi a mesma coisa. Deus vai agir, Ele trabalha, confia que Ele vai te curar. E assim foi. E assim, com a ajuda de Deus, eu não perdi a esperança. Procurei a Deus, não perdi a fé, Deus existe, me curou e agradeço de todo o meu coração. Eu decidi andar no caminho de Deus. Deus também me curou de fortes ataques de pânico. Eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia dirigir, eu não podia andar de trem, de avião. Deus me deu esse poder e colocou na minha alma a frase: me procura. E eu fiz isso hoje, depois de 5 anos. Na semana passada, eu voltei para a Romênia de avião, porque Deus me curou e glória ao seu santo nome. Após entregar a vida para Jesus, Mirella passa a orar pela família dela. Meus filhos usavam drogas, álcool. A minha vida era complicada. Eu tinha muito estresse antes e eu era muito ruim. Eu usava drogas, eu tinha muita maldade dentro de mim. Eu não tinha emoções. Era vazio por dentro. Não tinha emoção alguma. É só maldade. E eu orava com o pastor Hilton. Eu disse: irmã Mirella, assim como Deus trabalhou na sua vida, assim também vai agir na vida dele. Porque para Deus, nada é impossível. A minha mãe orava sempre, dia e noite. Quando eu não voltava para casa e ficava na rua até 5 da manhã ou até meio-dia. Glória a Deus. Eu orava pela fé, sempre orava e pedia ajuda em oração. Quando a minha mãe começou a orar por mim, tudo mudou na minha vida. Agora, eu estou tranquilo. Eu não sou mais estressado. Eu estou muito mais tranquilo do que antes. E Deus me ajudou a tirar toda a maldade da minha vida. E agora estou bem e saudável. E tudo pela misericórdia de Deus. Confiei na palavra de Deus e ficou tudo bem. Eu me batizei e também recebi o Espírito Santo. E agora eu estou bem feliz que conheci a Deus. Hoje a irmã Mirella é outra pessoa. Dizimista, patrocinadora, a família abençoada, o filho livre das drogas. Toda a casa abençoada por Deus. E assim é com cada pessoa que recebe a palavra de Deus. Porque quando a praticamos, damos liberdade a Deus de trabalhar em nossas vidas. E assim aconteceu com a irmã Mirella. E a vida dela é a prova viva que Deus está vivo. Jesus Christus. Ele toda a honra e toda a glória, hein? Bonito. Estava ali olhando assim, Deus, orar para Deus dar para nós aí uns 100, 150, 200 Hiltons, né? Que alcancem o mundo, que ele tem uma ousadia, uma intrepidez. Ele foi pregar na Argentina e mesmo parecia que ele era argentino, né? Agora ele parece que é romeno já, do jeito de falar, se comunica fácil, pega até o sotaque local rapidinho, tem uma facilidade tremenda e, claro, acima de tudo, a unção de Deus. Você vê uma família toda que hoje está convertida, servindo a Deus, servindo a Cristo, e temos que fazer isso, com ousadia alcançar as nações, com ousadia chegar mais perto das pessoas, né? Mostrando a graça de Deus, o amor de Deus. Ela veio através de uma cura. Depois, mas por que não a família? A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. A verdade é que uma bênção na sua casa, ela está estendida para toda a sua família. O missionário R.R. Soares costuma dizer que um milagre é o início de uma vida de milagres. E quantas pessoas param naquilo e desistem? Eu falo do Bartimeu, cego à beira do caminho, mendigando, ouvindo falar que estava passando Jesus de Nazaré. Começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Pode citar que ele era Bartimeu, filho de Timeu, porque o Timeu quer dizer honrado. Filho de um homem honrado estava mendigando. Filho de um homem honrado estava no lugar errado. Filho de um homem honrado estava fazendo coisa errada. Você vê, a Deus mudou completamente. Entrou na vida do Bartimeu quando ele ouviu a primeira vez falar do Senhor. Quando ele ouviu falar de Jesus, nasceu nele uma convicção: o dia que eu tiver um encontro com ele, eu vou mudar. A minha vida vai mudar, a minha história vai mudar. Tentaram calar quando ele gritou: Jesus, filho de Davi. Porque você está gritando, tem muita gente, ele não vai te ouvir, ele gritou mais. Mas por quê? Ele sabia que Jesus podia mudar a história dele. Quando ele parou, que ele teve um encontro com Jesus, disse: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu tenha vista. E Jesus disse: a tua fé te salvou. E na mesma hora ele voltou, Jesus nem tocou nele, mas aí que está a mensagem. Quando ele voltou a enxergar, ou quando ele começou a enxergar, o que ele fez? Seguiu a Jesus pelo caminho. Quer dizer, Deus tinha muito mais para ele. Quantas pessoas já passaram na igreja e não aproveitaram? Eram 10 leprosos, um foi curado. Não, foram 10 curados, mas um foi salvo. Um continuou a mensagem para ele: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Ele entendeu que tinha mais ainda, então ele reconheceu Jesus como Deus. Somos nós. É você que está começando agora, talvez recebeu uma bênção, recebeu, daqui a pouco nós vamos orar por cura, por libertações, por operações de Deus, mas o agir de Deus, a cura no seu corpo, uma bênção na sua vida, é o início de uma caminhada de milagres. Que isso vai se estender para toda a sua família. Marta recebe Jesus em casa. A irmã dela vai aos pés de Jesus. Ela que levou Jesus para casa até nem compreendeu: Senhor, não te importa que eu esteja servindo só? Diz a minha irmã para me ajudar. Marta, você está ansiosa, fadigada, inquieta com tantas coisas? Uma coisa é necessária e Maria escolheu. Quer dizer, depois mostra que Jesus se torna um amigo do irmão dela, Lázaro. Você vê como é que faz. Então, uma bênção na vida de uma pessoa é o início. Aquele dia de 1977, que minha mãe conheceu o ministério com a igreja, com o missionário R. Soares, dali começou uma fase de milagres. Depois veio minha libertação, veio a salvação, depois foi da família, eles foram chegando, a família foi chegando, e toda a família conhece o nome do Senhor. Isso é bonito, é ver como é que Deus opera. Deus tem muito mais. Vamos então agora responder às perguntas do povo de Deus. Primeira, por favor. Missionário, pensar positivo faz diferença na vida de um cristão? Tem que pensar sim positivo, mas mais do que pensar positivo é pensar de acordo com a palavra, né? O pensamento positivo, verdadeiro, é de acordo com a palavra. Eu gosto de citar Josué capítulo 1, versículo 8. O que Deus falou para Josué? Diz assim: Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Aí eu estudei um tempo com a igreja, passei esse sermão, esse entendimento, que foram 3 coisas que Deus falou para o Josué: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. O que? Josué, fale de acordo com a palavra. Antes, medita nele de dia e de noite. Josué, pense de acordo com a palavra, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então, Josué, 3 coisas: falar, pensar e agir de acordo com a palavra. Então, pensamento positivo, ele tem que estar pautado na palavra de Deus. Por exemplo, geralmente eu tenho explicado que a depressão, porque por experiência própria, que a depressão geralmente vem acompanhada de pânico, medo e conflito na mente, confusão na mente. Principalmente que parece que você vai perder o controle da sua mente um dia, vai fazer uma loucura, se jogar de um lugar, fazer alguma loucura. Aí eu digo, o que você tem que fazer? Você não tem que falar o que você pensa, você tem que falar o que você crê. A Bíblia fala, Mateus 12, 34, finalzinho do versículo: a boca fala do que há abundância no coração. Então a boca fala do que o coração está cheio. Se você ouve a palavra de Deus e começa então a falar, pensar e agir de acordo com a palavra, quando vier a tentação, você não vai confessar o que está na sua mente, mas o que está no seu coração. Aí eu tenho citado um que é especial, o que? 1 aos Coríntios 2,16, que é a resposta para ele. Finalzinho do versículo, 1 aos Coríntios 2,16. Mas nós temos a mente de Cristo. Então, o que é ter a mente de Cristo? Eu penso de acordo com a
palavra. Quer dizer, se eu pensar alguma coisa que não está de acordo com a palavra, eu não tenho que aceitar aquilo. Eu digo, não, esse pensamento está amaldiçoado. Aí eu cito a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? O que está na palavra. Eu cito o que está na palavra. Não, eu sou morto para o pecado, se é pensamento pecaminoso. Se é perturbação, eu tenho a mente de Cristo. Quer dizer, eu tenho a mente sadia, eu não tenho a mente perturbada. Então, você que sofre com depressão, que geralmente vem acompanhada de pânico e de conflito na mente, confusão nos pensamentos, desconsidere o que veio e confesse o que a Bíblia diz. Eu tenho a mente de Cristo. Confesse, vá confessando. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, você se sujeita àquilo que Deus diz, não é aquilo que você está pensando. Resista. Então, pensamento positivo, se a resposta para você é essa, é pensar de acordo com a palavra de Deus. Segunda. Missionário, o que significa suportar uns aos outros com amor? Com amor. O que é suportar? Nós temos que, já está falando, às vezes é um peso em cima de você, mas por amor a Cristo você suporta aquela pessoa, às vezes a ofensa dela. Quantas vezes? Por exemplo, a Bíblia fala, 2 Timóteo 2:24, ao servo do Senhor não convém contender. A pessoa te xinga, te fala o quê? Dá vontade de, como homem, você responder, mas não, o que você suporta aquilo por amor a Cristo e até ora pela pessoa, que a Bíblia diz, bendizei os que vos maldizem. Que suportar não é apenas suportar carga, tá bom, não, mas fazer o que Jesus manda. Orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. Então você não só suporta aquela pessoa, quer dizer, a pressão que ela faz sendo de você, mas você ora por ela, intercede. E quantas vezes temos que suportar, às vezes dentro de casa, um momento difícil do cônjuge, um momento difícil do filho, da filha, do marido, da esposa, mas mais do que suportar, é levantar a pessoa. Entenda, é orar pela pessoa, é cercá-la com fé, cercá-la com autoridade. Às vezes é um amigo, um colega de trabalho, e às vezes até uma pessoa que você nem tem muita amizade, mas você suporta aquela ofensa, você não discute com ela por amor a Cristo. O amor é guardar a palavra. Nunca esqueçam de João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, a pessoa que ama, ela guarda a palavra. Ela guarda por amor, então, suportai-vos com amor, quer dizer, guardando a palavra. Eu vou orar por essa pessoa. É uma pessoa que você nem tem amizade, mas de vez em quando ela fala alguma coisinha, você vê como às vezes um olhar, começa, você suporta por amor a Cristo, não, entenda bem, e ora por ela. Demonstra da vida dessa pessoa. E até faz uma oração, Jesus, eu nem me enxerga quando eu passar, porque quantas vezes é isso. Aí você não vai discutindo. Suportar é praticar a palavra de Deus, colocar o amor de Deus em ação. E nós temos, no mundo temos que suportar tantas coisas, não é verdade? Às vezes temos que suportar os governantes do país, e não é o governante que nós gostaríamos de ter, mas temos que suportar por amor à palavra, que a Bíblia diz que toda alma esteja submissa às autoridades, que nós devemos de orar por todos aqueles que estão em evidências, mesmo que você não tenha votado naquela autoridade, você deve orar por amor. Amor o quê? Que é guardar a palavra. A palavra diz que nós devemos orar. Então você suporta. Quantas vezes, não devia ficar nervoso, chateado, não. Você vai intercedendo, funciona. Gostei muito do final, por amor. Glória a Deus. Vamos agora abrir o coração, por favor. Missionário, vivo um sério problema financeiro. Por não buscar a direção de Deus, fiz dívidas altas e hoje não tenho como quitá-las. Fico muito incomodado com essa situação e não sei como resolvê-la. Preciso de um milagre financeiro. O que devo fazer? Sabe que ele responde aqui, ele mesmo responde, né? Eu não pedi a direção de Deus. E quantas vezes, puxa, tá um preço bom. Mas peraí, a Bíblia diz, se você for construir uma torre, vê se vai chegar até o final, né? Romanos 13:8, a ninguém devasse coisa alguma. Você começou a dever, então não pode. Apresente a Deus pedindo perdão por ter se endividado, perdão por não ter pedido direção, porque às vezes vem um momento difícil do país, acontece. Às vezes uma coisa que você pensou em dar certo, não dá certo, não quer dizer que Deus te abandonou, mas você mesmo falou, eu não pedi direção de Deus, e às vezes não pedimos. É como alguém disse assim, nesse caso não preciso nem da direção de Deus, não preciso nem da ajuda de Deus. Já ouviu alguém falar sobre isso? Dizem a história paralela, se é verdade eu não sei, que diz que uma certa autoridade, não sei até onde é verdade,
Diz que quando ela viu que ela ia ganhar as eleições, né? Ela disse, agora não preciso nem da ajuda de Deus. Ganhou, mas não levou. E outras coisas que poderíamos falar, mas também o pessoal às vezes, já ouviu alguém falar assim, eu aumento, mas não invento? Né? Então tem gente que aumenta um pouquinho, diz que a pessoa falou e às vezes não falou, ou tira do contexto, não vamos entrar nessa polêmica não, mas ficar com a palavra dele aqui, que ele está dizendo, ele não pediu a direção, nós também não pedimos. Lembra que o missionário falou hoje, o que ele falou a respeito de não pedir? O rapaz o que ele pregou hoje? O rapaz é de Deus, a moça também é de Deus, começam um relacionamento, mas não pedem a direção de Deus, não oram Deus, ele vai mudar onde tem que mudar, eu vou mudar onde tem que mudar, eu vou suportá-lo depois lá na frente por amor à palavra, porque tem um amor à palavra, de repente você descobre que não é aquela pessoa toda, né? No mundo chamado jurídico tem às vezes alguns erros, algumas coisas que descobrindo a pessoa pode até anular um casamento, mas não é o caso nosso. Às vezes você vai descobrir algo, eu brinco que às vezes você não descobre que ele ronca muito, né? E de repente depois que você casa, no outro dia está lá ele assim, às vezes é ela, não fica rindo não, que tem mulher que ronca também. Aliás, eu sei bastante, a minha mamãe que foi para a Globo, minha mãe chegava até a assobiar às vezes, né? Né? Assobiado. E o meu filho, ele também dá um ronco também, que não é fácil não, né? Aquilo. Então tem. E eu pergunto para ele, eu ronco, e assim, você ronca mais quando está cansado. Acho que todo mundo teve aquele ronco. Mas voltando à seriedade, entenda bem, ele não pediu a direção de Deus. Como aí o missionário falou que a pessoa não pede. Agora, casou, não vai descasar. O que tem que fazer? A mulher santa santifica o marido santo santifica a mulher. E veja onde você também tem que mudar para ser mudado. É aqui o caso dele. Deus, eu errei, eu não pedi direção, eu não consultei ao Senhor, eu não pedi a tua bênção, então o Senhor tem misericórdia de mim, que eu quero colocar a minha vida no teu altar. Deus venha suprir a minha necessidade, o diabo tira a mão do meu dinheiro, em nome de Jesus. E uma coisa que o missionário falou dele, na juventude dele, faz uma lista de tudo aquilo e a quem você está devendo, João, banco, loja, não sei o que, e apresenta a Deus, vai arriscando tudo que você conseguir, vai, e Deus é tão bom que usa até misericórdia, que até perdão de dívida tem, entende? Negociação, mas apresenta a Deus, Deus, não quero dever nada para ninguém, eu quero cumprir Romanos 13:8, e você vai sair dessa, e aí sempre pedindo a direção de Deus, glória a Deus. Agora tem que correr, pessoal, que eu quero passar as missões, porque o testemunho da novela da vida real foi o testemunho, hoje é do Peru, é o testemunho das missões. Diretor, por favor. Por mais grave que seja uma enfermidade, para o agir de Deus não há limites. Assim aconteceu com este senhor peruano. Faz 12 anos que eu tenho diabetes e foi detectado neuropatia diabética. Tinha muita dor nos pés. Inclusive me receitaram 15 unidades de insulina, mas já não surtia efeito. Pelo contrário, ia prejudicando outras coisas. Cheguei muito mal, com uma dor nos pés insuportável, mas desde que vim à igreja, durmo tranquilamente. A insulina de 15 unidades não estou mais usando. E agora estou com açúcar ideal no sangue. Isso é real, é muito real. Deus está aqui. Quero dizer que Deus é único. Deus cura de verdade. Quando atendemos ao chamado para patrocinar a obra, aceitamos trabalhar no exército de Deus. Eu abri uma empresa há uns 6 meses atrás e ela não foi exatamente como eu gostaria que fosse, as vendas, né? Então eu decidi patrocinar. Na mesma semana que eu patrocinei, eu vendi mais do que nos últimos 6 meses de empresa. Foi um avanço gigantesco. Eu creio muito que o patrocínio, ele não é uma oferta qualquer, ele é um chamado de Deus. Porque eu estou na Igreja da Graça há 14 anos e eu nunca tinha recebido esse chamado. O chamado foi exatamente na hora em que eu mais precisava. Ele veio exatamente como um socorro para mim. Então, eu acho que essa é a parte mais importante do patrocínio, porque não é uma oferta que você dá simplesmente por dar. Ela tem, além do Evangelho, além da pregação do Evangelho, ela também vem para abençoar a nossa vida de alguma forma. E foi isso que aconteceu. Que todos os povos conheçam a palavra e adorem ao nome do Pai. Afinal de contas,
Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem, nós temos então 2 testemunhos, de a cura e o da prosperidade, a testemunha do Peru. Agora, não pare de tomar remédio, por exemplo, insulina ou antihipertensivo, ou qualquer outro remédio, sem a orientação do médico. Você está curado, vai lá, o médico vai dizer, doutor, minha glicose está baixa demais. Claro, se você não está precisando, imagine, por exemplo, você não toma nenhum remédio, sua glicose é normal, você amanhece o dia lá quando o médico está 90, 80, não sei o quê. Você tomar um remédio, o que vai acontecer? Você vai dar né, uma baixa glicemia também, você vai ter que ir para o médico se não desmaiar, se não até morrer, você não precisa dela. Então, você vai anotar, o médico é que tem que explicar. Eu gosto de explicar sobre isso, que às vezes alguém ouve e quer agir por conta. Não, fé é uma coisa, estupidez é outra. Fé é uma certeza, é uma convicção, tá? Então, não pare, mas vá apresentando a Deus. Você vê, hoje, 15 unidades que ele fala de insulina, ou não precisa mais. Certamente que tem uma direção do médico que não precisa. É bonito ver a obra de Deus. Nós tivemos um testemunho missionário que contou, você lembra disso? Que ele contou que quando saiu da Covid, que a glicose também subiu, mas foi acompanhando o médico e tudo, mas orando, Deus não aceita. Agora é acostumar, tudo isso é para sempre, é crônico, é verdade. Eu encontrei duas senhoras já, mais ou menos, deve ser da minha idade, um pouco, mais ou menos assim. E a mãe delas, em 1990, uns 30 e poucos anos atrás, e ela estava também com uma crise grande, chegou até a entrar em coma por causa da glicose e tudo. E eu fui visitar no hospital. Quando chegou no hospital, ela me deixou, eu ouvi alguém falar assim, deixa você sem graça, né? Ela disse, doutor, ela está assim porque ensinaram para ela que expulsando demônios ela fica curada. De quem ela queria falar? Do pastor, né? Bem que eu não ensino dessa maneira, nós ensinamos cura, mas nunca ensinamos a pessoa a parar de tomar remédio. O médico, eu lembro, era um liceu, ele foi muito educado, disse, pastor, respeito sua fé, o caso dela é reversível, tá? Ele dou 5 minutos para orar por ela, eu disse assim, não, 2 só. Fui lá, orei. Essa irmã já foi para a glória, mas sabe quando é que ela foi? Negócio de 1 ano, 2 anos atrás. Se as filhas são da minha idade, não imagino quantos anos ela estava agora, né? Foi falta de dias. Orei, fui no ouvido dela, falei com ela, irmã fulana, você sabe que Jesus levou sobre si as nossas doenças, nossas enfermidades, eu vim lhe abençoar em nome de Jesus. E depois conversamos com ela e tudo, que não é errado para você tomar o remédio, pelo contrário. Jesus foi claro, os doentes precisam de médico, o médico orienta, mas que Deus cura está aí, o testemunho. E a outra você vê, porque ele diz, 1 Samuel 2,30, eu honro, nós que me honra e Deus honrou. Então, se você tem um chamado e não se inscreveu, hoje faça a inscrição de patrocinadores, vão passar aí agora, peça, preencha com carinho, com amor, no verso você faz um pedido de oração, não tem que dar nada aqui agora, depois o pastor fala do dia da oferta, você leva com você essa cartelinha aqui de baixo, onde tem as contas, tem uma revista aqui nesse QR Code, tem uma oração atrás, peça. Repito, se você vai começar a ajudar amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, não importa que você creia que ele vai suprir, ele vai te dar. 14 anos, ela disse, eu já sou da igreja, mas nunca tinha sentido o chamado. Se não sentir, tudo bem, mas como é que eu sinto o chamado, pastor? Vem o desejo, vem a vontade no seu coração, agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Você de casa ligue 0 operadora 21 41 35 10 24 48 16 10, né? E também você pode para São Paulo 11 31 81 90 22 33 52 58 80 pelo Zap 21 9 68 58 1951. Não deixe de fazer isso não. Volta o QR Code para as pessoas pegarem as contas. E aqui quem está sem as contas, peça para eles, tá? Eles dão para vocês a cartela com as contas. E você de casa, eu vou lhe dar a conta do Bradesco somente. Bradesco, agência 3378-2, conta 29315-6. Repito, Bradesco 3378-2, conta 29315-6. Aí se for banco diferente, você transfere para o Bradesco, coloca a agência, a conta, o nome da Igreja Internacional da Graça de Deus, com o nosso CNPJ 30.902.803/0001-00.
pode fazer um Pix que é fácil. Abre no aplicativo do banco, palavra Pix, chave Pix, CNPJ. Nas lotéricas, vá a uma lotérica e diga doação Show da Fé. Mesmo que não peçam o código, você dê 30 91 20 65. Estamos evangelizando o Brasil e o mundo e você está conosco. Glória a Deus. Diretor, me dá um testemunho da nossa TV, que depois tem oração e depois tem a comunhão, tá bom? Por favor. Uma das primeiras a adquirir a nossa TV. Desde que o missionário, com esse projeto lindo, desde então já tem quase 9 anos que eu tenho a nossa TV. Me ajudou na educação dos meus filhos, porque quando eu peguei a nossa TV, nós assinamos, eu ainda não tinha nem filhos. E agora eu tenho 2 filhos. Com os desenhos educativos eu fico despreocupada, assim, com eles assistindo, e isso me ajudou muito, além de ajudar na vida espiritual, com os canais que tem da igreja, das igrejas. Eu fiz uma faculdade de História e eu já tinha a nossa TV. E tem os canais que são de documentários que passa. E aí isso me ajudou muito. Como também tem a TV Escola também. E isso foi muito bom para mim, como também para o meu esposo, que ele é advogado, então ajudou toda a família. Nossa TV ajuda mesmo, porque a nossa igreja é a TV na sua casa. Quem não conhece a programação, pede, leve com você, depois você liga. Se eu não ligar papel, mas querendo, você deixa o nome do telefone, que o pessoal da Uma TV liga, você pede mais explicações. Por que falamos dentro da igreja? Extensão da igreja. Você vê os canais, são 11 canais evangélicos. Canal da Bíblia, 24 horas a leitura da Bíblia. IGD, o canal de São Paulo. Quarta-feira, eu faço 6 reuniões em jejum pela família. Fico tão feliz que eu vi um assunto do jejum, que o jejum também faz bem, para a saúde. E aí tem o canal da Juventude, canal espanhol, o Show da Fé, é o nosso missionário de hora em hora pregando, tá bom? Canal das igrejas, canal SOS Espiritual, pessoas 24 horas intercedendo, peça. Tá? Você de casa, ligue 0800 201 4000, 0800 201 4000. Fiquem de pé, por favor. Eu quero fazer a oração. Você ouviu a mensagem, amigo? Você tem que brilhar. Tem o brilho de Deus em você agora. Feche teus olhos, mas vai descer algo muito bom. Pai, eu quero orar por todos e preparar o teu povo que hoje tem comunhão. Mas antes da comunhão, antes da Santa Ceia, eu peço uma bênção para todas as pessoas que estão sofrendo com a depressão, que estão sofrendo com a síndrome do pânico, que estão sofrendo com um transtorno de ansiedade. Mas Deus, é de dia e de noite, é uma perturbação na mente, um conflito nos pensamentos. Quando eu falei que a depressão vem acompanhada de medo, de conflito, quantas pessoas balançaram a cabeça, é verdade. Jesus, pessoa que acorda nas madrugadas com o coração acelerado, pessoa que acorda com falta de ar, sem poder respirar direito, a ansiedade está muito grande. Meu Deus, vem então agora, pessoa que está com uma dor de cabeça, pessoa que está com uma dor no peito, pessoa que está, meu Deus, com dormência nos braços, e eu oro por todas agora, a pessoa que está com uma doença grave, uma doença terrível, não importa o nome desta doença, importa que o Senhor é Deus, e toque nela então do alto da cabeça à planta dos pés. Passe a manifestação do teu poder, passe a manifestação da tua graça agora. Eu creio, Deus, e unindo a minha fé com a fé deles, eu levanto a minha voz para exigir a saída do mal, eu levanto a minha voz para determinar e dizer ao mal: saia, vai embora, odor vai embora, dor na cabeça, dor na nuca, dor no peito, dormência nos braços, mal-estar, medo, pânico, perturbação, conflito, é de dia e de noite uma perturbação na mente dessa pessoa, é um conflito nos pensamentos, é uma confusão nos pensamentos. Vem junto, vamos juntos, isso, vamos. Você pode orar, você pode determinar, você pode falar com autoridade, o mal não vai resistir, o mal não vai aguentar, ainda que alguém tenha feito até alguma obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra contra a sua vida, estamos desfazendo o mal, quebrando esse domínio das trevas, e eu digo: sai o demônio da pressão alta, espírito da enfermidade que acompanha essa família com histórico
de diabetes, um histórico de infarto, um histórico de derrame, um histórico de pressão alta, eu digo, saia no nome de Jesus. Eu estou determinando, eu estou mandando. É a mulher que não consegue engravidar, é o homem que não consegue engravidar a esposa, é a pessoa que está com dificuldade de se locomover, as pernas travam, ela não consegue caminhar, é a pessoa que está com a imunidade baixa e só vive com resfriado, só vive com gripe, só vive com aquela coriza. Eu exijo, eu ordeno, mal saia. Isso, meu irmão, com voz de autoridade. O nome de Jesus tem poder. É nesse nome que nós exigimos, nesse nome que nós ordenamos que todo mal vá embora, saia, desapareça, em nome de Jesus. Levante suas mãos. Choma cantoro malama. Ai la mama mama choro masalamada. Ah mama mama cho cantara masiri. Receba a vida de Deus na sua vida. Oh, receba essa unção que está descendo. Jo solomadala marimadoro malamamamashi. Oh, ramachia nalamamamama sidiri cantoro madala marimaduri. Dê essa tua unção sobre o teu povo. Levante o povo santo. Levante o povo que vai fazer a diferença. Levante, Deus, o teu povo. Jo ramachia lamama sidiri mideri malamara.